graças ao Senhor. Estamos aqui para desfrutarmos de mais uma palavra maravilhosa que o Senhor tem nos falado, qual nós desfrutamos muito nessa semana. E hoje estaremos encerrando, concluindo esse alimento diário, e que tem como tema principal, tão grande salvação. E o nosso amado Senhor, Ele nos agraciou, com o tema da qual nós vamos desfrutar hoje, mas que se iniciou nessa primeira semana, tivemos aí 3 semanas, sendo parte 1, 2 e 3, que tem um tema como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então o Senhor, Ele nos deu a oportunidade, através dessas 3 últimas semanas, enfatizando para nós a importância de atentarmos para algo tão sério que diz respeito a esse tema, ao qual foi tão bem abordado na primeira, segunda e também nesta semana, concluindo assim esse alimento diário. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor falou para nós de uma maneira muito prática, acessível, e o desejo do seu coração, como pai, mostrando aos seus filhos a sua orientação, para que pudéssemos entender o que é que o Senhor queria nos falar com relação a isso, nos alertar. E desfrutamos bastante com relação a isso, e não será diferente nessa noite, até porque tem como tema geral essa pergunta, E o interessante, irmãos, que essa pergunta ele tem a leitura de referência, E nós vamos desfrutar, graças ao Senhor, mais um pouco, em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Amém? Senhor Jesus. Então aqui fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Louvado seja o Senhor. Então essa pergunta, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Percebam, irmãos, que nessa pergunta nós podemos entender e verificar que existe 3 situações. A primeira situação diz respeito a Satanás e a sua artimanha, as suas estratégias, as suas armadilhas. Percebam que fala como escaparemos. Ora, se fala escaparemos, está relacionado a algo, a uma armadilha, alguma situação totalmente negativa que visa a nos prejudicar, que visa a nos pegar, e muitas vezes de surpresa, de maneira sorrateira, bem típico de Satanás. Então, irmãos, e a outra parte fala que se negligenciarmos. Ora, se por uma parte fala que como escaparemos nós se negligenciarmos, essa segunda parte dessa pergunta diz respeito a nós. Se negligenciarmos, essa negligência é nossa. Essa negligência diz respeito à nossa conduta, nosso dia a dia, para com o Senhor. Então, irmãos, de um lado, Satanás vem falar o quê? Como escaparemos? Escaparemos nós. Esse escapar diz respeito a algo que está acontecendo que visa nos prejudicar e, consequentemente, prejudicar a vontade do Senhor. Então, se negligenciarmos o quê? Se negligenciarmos tão grande salvação. Quem é que nos proporciona essa grande salvação? É o Senhor. Não é verdade, irmãos? Então, nós vemos nessa pergunta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, escaparemos de quê? De algo. De uma armadilha, de algo que Satanás tem a nos colocar com o objetivo de nos levar a tropeçar, e quer nos prejudicar.
Isso acontece se nós dermos brechas. Por isso que fala sobre a questão da negligência. Negligência é o quê? Do velho homem. A negligência é o quê? Do homem caído, né? do nosso ego. Senhor Jesus. Por isso nós precisamos atentar, que mais uma vez o Senhor tem nos falado, nos alertado com relação a isso. E essa grande salvação é algo que o Senhor já está nos proporcionando. Então, ele fala, filho, como você vai escapar dessa situação? Se você negligenciar tão grande salvação. Ora, a grande salvação já é algo que o Senhor está nos propondo. E isso, como fala esse versículo, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. E nós vimos, irmãos, que na leitura dessa semana foi nos falado sobre uma mulher, né? E essa mulher ela tem vários aspectos, né? E é interessante que entendemos isso. Então, a passagem principal, né, com relação à palavra dessa semana está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, vamos ver aqui, né? Gênesis capítulo 3, Senhor Jesus. Vamos procurando, invocando o nome do Senhor, né? Amém? Senhor Jesus. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos fazer assim, irmãos. Vamos ainda ler, tá certo? Vamos ler o versículo 8, tá? 3, versículo 8 de Gênesis, que fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha só, e nós sabemos o que aconteceu, né? Ocorreu a queda do homem, nós sabemos o que Satanás fez de maneira sorrateira, né? Tomando a forma de uma serpente, enganando a Eva, né? E nós já desfrutamos isso, por isso que eu não vou decorrer tanto essa noite nesse aspecto, mas só para ilustrar para os irmãos o acontecido que mudou toda uma situação, principalmente o relacionamento do homem para com Deus, né? E lembramos que Deus e o homem tinham um relacionamento maravilhoso, de intimidade. Ambos amavam a presença do outro. E aqui a condição é que uma vez que o pecado entrou no homem através da desobediência, o desejo de ter o conhecimento do bem e do mal, assim como o próprio Deus o tinha, né? O desejo que foi lançado através de Satanás, e que isso fez com que abrisse os olhos tanto do homem como da mulher, né? Então mudou toda uma situação, mudou todo um comportamento, mudou toda uma conduta. Então aqui fala, quando ouviram a voz do Senhor. Irmãos, percebam que antes, quando Adão ouvia a voz do Senhor, era um momento de alegria, era uma situação totalmente de regozijo. Por quê? Porque ele sabia que ele teria um encontro com o seu Deus. E Deus, por sua vez, teria um encontro com o homem. Mas aqui é uma situação totalmente diferente. Esse homem, ele ouviu a voz, ele não se alegrou em ouvir a voz do seu Deus. Ele sentiu o quê? Ele sentiu vergonha. Mais do que isso, ele sentiu medo. Olha, irmão, sentindo medo do próprio Deus, do Criador. Não era essa a situação original do homem. Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, isso era algo totalmente normal, né? Na viração do dia, Deus tinha comunhão com o homem e o homem com Deus. Havia um acesso, né, totalmente livre, sem nenhum impedimento. E aí o que acontece? Pela viração do dia, e esconderam-se. Olha só, ouviram a voz de Deus e esconderam-se. Por que eles se esconderam da presença de Deus? Porque tiveram medo. Medo de quê?
Ora, irmãos, a situação de desobediência, Adão provavelmente aqui pensou, poxa, eu desobedeci a Deus. Ele havia me orientado para guardar e cultivar o jardim, e que eu poderia comer de todas as árvores do que tivesse ali no jardim para o meu alimento, para o meu sustento. Né? E ele simplesmente teve medo da presença de Deus, alguém que ele tinha intimidade, que amava a presença de Deus, do Criador. Mas aqui, o comportamento desse homem agora não era mais isso. Era de ter medo, de se esconder, estava envergonhado, com medo. Senhor Jesus, olha que dano, irmãos, trouxe essa natureza maligna chamada pecado. Né? Um elemento contaminante saiu, sabe, causando um dano nesse homem, a qual Deus havia criado, e também a sua mulher, né? Então aqui, ó, chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Olha a oportunidade que Deus estava dando. Adão, onde estás? O Senhor demonstrou aqui uma preocupação. Claro que o Senhor Deus sabia de todas as coisas, e Ele sabe, onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele está sempre dando oportunidade para que o homem possa, né, voltar para Ele. Por quê? Porque Deus ama a presença do homem. Nós amamos a presença do Senhor, mas o Senhor ama muito a presença do homem. Senhor Jesus. Então ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Ele estava tendo medo de quê? Do que poderia vir a acontecer, uma vez que ele tinha sim a consciência de que tinha desobedecido a Deus. Mas mesmo diante dessa consciência, ele não fez aquilo que Deus esperava que o homem fizesse, que era o quê? Arrepender-se. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele se justificou colocando a culpa na sua mulher, e nós conhecemos a história. A mulher, por sua parte, colocou a culpa na serpente, e Deus julgou cada um deles conforme as suas atitudes. Né? E aí nós vemos aqui, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade. Deus colocou inimizade, né, entre ti e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a mulher. E a tua descendência e o seu descendente. Nós vamos agora, irmãos, ver de uma maneira muito detalhada com relação a essa questão da descendência, do descendente, né? E nós desfrutamos que essa palavra descendência, descendente, tem o mesmo significado, que é zera, né? De respeito tem a ver com procriar, em gerar, dar vida, né? A semente da mulher. Nós vimos isso no Alimento Diário, na leitura dessa semana. Irmãos, é importante percebermos que quando fala de descendência aqui, a descendência da mulher também diz respeito a três aspectos, né, do qual essa mulher se apresenta. Então vamos ver isso de uma maneira muito mais prática, graças ao Senhor pela sua palavra, que nos mostra. Então aqui nós podemos ver em Senhor Jesus, Apocalipse, capítulo 12, né? Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 12. Senhor Jesus. Vamos ver aqui. O versículo 2 diz aqui que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E o versículo anterior diz assim: viu-se grande sinal no céu, e soube, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa todos, né, todos os filhos de Deus. Amém? Então, todos, ou seja, no sentido de o povo, né?
o povo de Deus, todo o povo de Deus, desde ali do Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o povo de Israel até a igreja. Então, entre o povo de Israel, os filhos de Deus, ali a totalidade desse povo. Amém? Então, aqui nós vemos na representação dessa mulher em Apocalipse 12, que ela achando-se grávida, grita com dores de parto. Olha que interessante. Então, essa mulher, ela estava grávida, achou-se grávida. E ela estava sofrendo dores de parto. Então, aqui tem uma mulher que estava gerando. Então, aqui a sua totalidade, o povo de Deus. Tá certo? E essa mulher também tem um aspecto que nós vamos ver aqui, Senhor Jesus. Ou melhor, vamos ver primeiramente a questão da descendência relacionado à natureza maligna. Tá? Depois nós vamos voltar para vermos essa questão da mulher. Só para os irmãos entenderem quão terrível é isso. Então nós vemos aqui a descendência da serpente. Né? Então vamos ver Romanos capítulo 7. Senhor Jesus. Romanos capítulo 7. Isso é muito sério, irmãos. Romanos capítulo 7, versículos do 15 ao 20, que nos fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto na lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E nós sabemos que essa é a experiência de Paulo, né? Paulo estava aqui falando, relatando o que ele sentia. Ora, quero fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes eu não consigo. E ele buscava, creio eu, na comunhão com Deus, as respostas para essa situação. E ele começou a perceber que havia uma natureza maligna que era contrária à vontade de Deus. Ele percebeu que ele precisava entender isso e lutar para permanecer no Espírito, para não satisfazer a vontade da carne, nem do ego, nem do seu eu, né? para que esta natureza maligna não pudesse ter total domínio sobre suas ações. Então ele teve essa percepção que quer fazer o bem, mas não consegue. Por quê? Porque existia uma lei do pecado que muitas vezes se fazia presente na vida dele, e ele percebeu que o querer fazer o bem não era o suficiente. Por quê? Porque existia a presença dessa natureza maligna. E essa natureza maligna é justamente a descendência da serpente. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 7. 3, 7. Fala assim. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que o próprio Jesus, chamando os escribas e fariseus de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então Jesus tinha a percepção, na verdade ele sabia o que havia no interior daqueles homens, né? Da sua impureza. Por isso ele enfatizou isso, né? Chamando-os de raça de víboras.
mostrando que ali existia a natureza maligna operando por trás daquela conduta daqueles homens, daqueles doutores da lei. Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 38. Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 38, ainda de Mateus. Fala assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Ó Senhor Jesus. Então, mais uma vez, enfatiza essa questão da natureza maligna, né? Os filhos do maligno. Né? 23, 33. 23, 33, ainda de Mateus, que fala: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mais uma vez, a ênfase com relação à presença, né, desse veneno, né, dessas atitudes satânicas, diabólicas, dessa natureza, né, com relação aos homens que são usados para esse fim. Ó Senhor. Agora, João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a situação. Esse é Satanás. Esse é o inimigo de Deus e também nosso inimigo, que está operando no mundo. Nós vemos isso nos dias de hoje. Essa natureza maligna tem operado em muitas pessoas. Ó Senhor Jesus. Pessoas, elas não têm o conhecimento que essa natureza ela está na carne, ela está no ser humano. E esse ser humano ele não tem o entendimento de que existe um espírito que está mortificado, que precisa ser despertado, que precisa ser salvo, que precisa receber a vida de Deus. Mas as pessoas não têm esse entendimento. Por quê? Porque o príncipe dessa era cegou o entendimento do homem. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, porque isso não se aplica a nós. Graças ao Senhor, nosso espírito humano já foi salvo e o Senhor está nos salvando dia após dia, né? Principalmente nós cooperando com o Senhor quando negamos a nossa vida da alma, fazendo com que a vida de Deus cresça em nós. Aleluia. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 10, fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, nisto são manifestos os filhos de Deus e também os filhos do diabo. É isso, irmãos. Isso está no dia a dia. Existe sim os filhos de Deus, mas também existem os filhos do diabo. Porque esses filhos do diabo têm o que? A natureza da serpente. Tem o veneno da serpente. Tem o elemento contaminante. E onde esse elemento se apresenta, tudo é contaminado. Esse é o prazer de Satanás, essa é a obra maligna de Satanás, que muitas vezes está numa situação totalmente considerada, apenas considerada, algo muito sutil e até boba, que muitas vezes nós consideramos assim, mas por trás existe toda a artimanha de Satanás querendo agir, né, para tentar danificar o propósito de Deus aqui na terra. E o Senhor conta conosco. Nós, como filhos de Deus, nós temos essa missão, Senhor Jesus, mesmo sabendo que existem os filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus e pela vida de Deus nós podemos sim vencer.
Louvado seja o Senhor. Então agora nós vamos ver a descendência da mulher, tá certo? O descendente da mulher. Então nós vamos ver aqui em Isaías capítulo 7, Senhor Jesus. Isaías, Senhor Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que essa virgem, o aspecto dessa mulher, é Maria, né? Maria, a bem-aventurada, aquela que foi escolhida, que era da linhagem de Davi, né? E ela foi escolhida para quê? Para poder gerar o Senhor. Por isso que fala aqui, mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, porque Deus é conosco, Deus está conosco. Aleluia, Senhor Jesus, nós podemos sentir a presença do nosso Emanuel. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 23. Senhor Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então, mais uma vez, enfatizando, né, algo que já tinha sido prometido no Antigo Testamento e aqui no Novo se cumpre. Louvado seja o Senhor. Temos também aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Gálatas 4, versículo 4, que nos fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia, Senhor Jesus. O próprio Deus enviou o seu Filho, né, tomou a forma de filho, né, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, irmãos, a própria palavra de Deus, ela enfatiza o seu propósito aqui na terra, e que visa também a nos salvar, a nos dar condições para hoje, na presente era, cumprir a sua vontade. Louvado seja o Senhor. E nós vemos que o próprio Pai, tudo que o Pai preparou e vem fazendo, é para o propósito, com a finalidade de entregar ao Filho. E aqui nós podemos ver isso de maneira muito forte em Salmos 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus, maravilhoso quando nós conseguimos ter acesso a tudo que o Senhor tem nos falado e nos dado a oportunidade para colocar em prática. Aqui fala assim, Salmos 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ó Senhor Jesus, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso é o Pai para com o Filho. Ó Senhor Jesus. E o Senhor falou que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi para o Filho que o Pai, né, entregou todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Irmãos, outro aspecto que nós podemos ver a respeito da descendência é que o descendente também se tem o seu aspecto coletivo, né? Isso nós podemos ver em Apocalipse capítulo 12, onde fala sobre o filho varão. O filho varão é a parte mais forte
da mulher universal. Nós já desfrutamos sobre essa passagem de uma maneira muito enfática em outras oportunidades, e nós vemos que o filho varão, eles se completam nesse sentido. Por quê? Os vencedores, está inserido Cristo e a igreja, compõem os vencedores, o filho varão. Então, Cristo e a igreja compõem o filho varão. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso, a descendência, o descendente coletivo, que fala, Senhor Jesus. Então, isso é aplicado aos vencedores. Louvado seja o Senhor. Então, quando vemos em Gênesis que diz respeito, ele é bem interessante, quando Gênesis capítulo 3 mostra para nós que a promessa que o Senhor fez para o homem, para a mulher e para a serpente, ela se cumpriu. E aqui houve um julgamento, a promessa com o julgamento. E é importante vermos aqui que o Senhor fala. O próprio Deus disse assim, quando colocou a inimizade entre a mulher e a serpente, e nós vemos lá em Apocalipse que a antiga serpente que se tornou um dragão está de frente para a mulher. Aquela mulher que se achou-se grávida e sofre dores de parto, a antiga serpente, agora na condição de dragão, está de frente para a mulher. Ele quer o quê? Devorar o filho varão. Está perseguindo a mulher. E justamente essa inimizade que Deus determinou, aqui fala assim, porém inimizade entre ti e a descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso nós podemos ver aqui em Salmos 22, versículo 16, que se cumpriu. Vamos ver aqui. Senhor Jesus. Salmos 22. Oh, Senhor Jesus. Salmos 22. Salmos 22, versículo 16, que fala assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. O que quer dizer isso? Satanás, vendo o Senhor Jesus na cruz, pensou que havia eliminado a obra de Deus, eliminado o seu plano. Ele se enganou. Ó Senhor Jesus. E aqui fala que o Senhor, Satanás, ele aqui mostra que ele fez o quê? Ele tocou no calcanhar do Senhor, o aspecto da morte, Mas também fala que o Senhor o quê? Pisou a cabeça, esmagou a cabeça, eliminou a Satanás, a sua astúcia, a sua obra maligna. O Senhor, quando foi à cruz, Satanás não tinha o conhecimento da ressurreição. Então, nessa ação de ressurreição, o Senhor pôde ali eliminar as obras de Satanás. Isso nós vemos em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, 14, Senhor Jesus. Rapidamente aqui, são tantos pontos, Ó Senhor Jesus. Dois 14, que fala aqui assim, ó Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue,
destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor venceu a morte, a lei do pecado, a obra de Satanás. O Senhor venceu. Aleluia! Senhor Jesus. Satanás não contava com isso. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Em meio a essa situação que nós estamos passando, como filhos de Deus, como a igreja, o corpo de Cristo, nós temos uma missão. E diante dessa situação, nós precisamos nos levantar firmemente em defesa e confirmação do Evangelho. É bem certo que o medo, o pânico, muitas vezes nos vem, nós somos seres humanos, mas nós temos que perceber que o Senhor deu toda a autoridade à igreja. É através da igreja que o Senhor cumpre a sua vontade aqui na terra. Antes havia uma situação em que existia um homem a cada era, mas hoje nós estamos na era em que o Senhor está, como estamos desfrutando a respeito do Espírito, que está 7 vezes intensificado. E por que o Senhor está nos dando essa oportunidade, esse privilégio de receber tais palavras? É para nos mostrar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E a igreja de Deus está na terra. E o Senhor fala que o que nós amarrarmos aqui na terra também será amarrado nos céus. Então nós, como igreja, nós temos a responsabilidade. E falo agora de uma maneira muito prática a respeito da nossa realidade aqui em Guarabira. Nós temos uma missão, uma responsabilidade por essa cidade. A igreja leva o nome da cidade. Isso existe uma identificação. Não adianta essa situação, esse vírus não é nada, não se pode nem sequer comparar diante da grandeza, do poder, da majestade do nosso Senhor. Então, toda a autoridade e poder foi dado à igreja. Nós precisamos guerrear, porque essa luta ela é espiritual. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem nos tocado. Sabemos que diante dessa situação nós não podemos ser negligentes também, respeitar o que está sendo imposto com relação ao decreto, as autoridades que foram delegadas por Deus. E falando especificamente com relação aos irmãos de serviço, que nós temos a nossa reunião toda terça-feira, passamos a não ter para respeitar e ser com relação a isso, não negligenciando as devidas medidas que estão sendo impostas, mas crendo no Senhor que nós vamos voltar, sim, a pregar o Evangelho da mesma forma que o Senhor está intensificando o Espírito na sua totalidade, agindo muito forte. Nós somos com esse encargo, com essa visão. Então, o Senhor nos despertou em comunhão para que, mesmo distante, isolados, mas em nossas casas nós podemos interceder pela igreja, pelo propósito do Senhor, para o seu reino e sua justiça, para que o Senhor possa varrer da existência humana, para essa situação a qual nós estamos vivendo, possa varrer do planeta, deste mundo, esse vírus maldito. Nós não vamos, irmãos, ficarmos simplesmente aceitando essa situação e nos colocando numa condição, de simplesmente nos acomodarmos. Não. O Senhor é conosco e nós estamos visando o propósito do Senhor. Por isso nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos intensificar, nós vamos clamar. Nós precisamos nos esperar pelo propósito do Senhor e sua vontade. De outra forma, irmãos, não tem sentido estarmos nessa terra. Então, louvado seja o Senhor por essa visão, que possamos estar fortalecidos no Senhor e nós precisamos avançar. Então, estamos concluindo esse alimento diário com essa visão. Então, que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos levantar, possa realmente nos despertar para essa necessidade que nós temos. Então, nós vamos sim apresentar a Guarabira ao Senhor. Nós já estamos fazendo isso como irmão de serviço, toda terça-feira. Nós determinamos um horário específico para orarmos em prol desse objetivo. O reino do Senhor, a sua justiça, porque nós estamos aqui, nós representamos essa visão, esse propósito, e nós somos privilegiados, porque foi dado a nós essa responsabilidade. O Senhor começou a boa obra e vai findar, irmãos.
Creiam nisso, que a palavra do Senhor não volta vazia e o Senhor vai cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus. Então, que o Senhor possa nos encorajar e que possamos também nos permitir esse encorajamento. Então, que mais um alimento diário que se encerra hoje, ele não possa, de maneira alguma, simplesmente seja mais uma leitura, mas que de fato possa causar algum impacto em nós, de mostrar comprometimento com a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, agradeço ao Senhor pela essa oportunidade, de o Senhor estar nos falando, nos despertando, de não olhar para as dificuldades, não olhar ao derredor, não olhar para o medo, e se houver medo, devemos confessar e lançar fora todo o medo. Vamos acolher o que é do Senhor, vamos invocar o seu nome, louvado seja o Senhor. Que o Senhor seja conosco, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, permita-nos voltar à pregação do Evangelho. Senhor, dá-nos de volta a liberdade do Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos.